Olá a todos, eu sou Djalma, mestrando em Recursos Genéticos Vegetais, orientado pelo professor Ilhas, orientado pelo professor Fernando Joner, e vou apresentar para vocês os resultados das minhas análises integrativas, intitulado Efeitos da diversidade funcional de sistemas agroflorestais sobre estratégias ecológicas de plantas espontâneas. Então, o objetivo desse trabalho, inicialmente, é entender como os diferentes componentes da diversidade de plantas atuam nas dinâmicas de plantas espontâneas na cobertura de solo em sistemas agroflorestais. Para os resultados que eu vou apresentar para vocês, nem todos os objetivos foram cumpridos. O trabalho foi focado mais na diversidade funcional e nos processos de supressão de plantas espontâneas e na cobertura do solo. Os objetivos mais relacionados às estratégias ecológicas ficaram para uma análise posterior. Então, os objetivos específicos abordados aqui vão ser avaliar o efeito da diversidade funcional da vegetação no processo de supressão de plantas espontâneas em SAFs e avaliar o efeito da diversidade funcional da vegetação na cobertura de solo em SAFs. Então, para avaliar os efeitos da diversidade funcional, a gente tem um experimento na Fazenda Ressacada com 3 tratamentos. Os 3 tratamentos são o tratamento alto, aqui representado em vermelho, composto por banana, feijão guandu, mutamba, eritrina, grande-uva e ingá. O tratamento baixo, aqui em azul, composto por capim-elefante, cana-de-açúcar, castanheira da praia, aroeira, tucaneira, araçá. E o tratamento médio, que é uma combinação de espécies dos outros 2 tratamentos. Esses tratamentos estão baseados no nitrogênio foliar, então a gente tem aqui no tratamento alto espécies com alto nitrogênio foliar, no tratamento baixo espécies com baixo nitrogênio foliar e no tratamento médio uma mistura das duas. Isso, considerando o nitrogênio foliar, deve dar para a gente um gradiente de diversidade funcional, onde no alto e no baixo a gente vai ter baixa diversidade funcional e no médio alta diversidade funcional, permitindo então que a gente possa testar os efeitos da diversidade funcional. Então, nesse experimento foram realizadas coletas de dados através do método do quadrado inventário. Foram utilizados quadros de meio por meio metro e foram sorteados 6 quadros por parcela. A nossa parcela é dividida em 3 estratos ou faixas, como a gente chama. São 2 quadros por faixa, totalizando 6 por parcela. Com esses quadros a gente consegue dados de cobertura de solo, a gente consegue fazer um levantamento fitossociológico das espécies e a gente consegue fazer uma estimativa da abundância das espécies. Através desse levantamento fitossociológico, a gente consegue então coletar amostras para medir os atributos funcionais e junto com esses atributos funcionais, junto com as abundâncias que a gente obteve nos quadros, a gente usa então para calcular o índice de diversidade funcional através da entropia quadrática de Hall. Então, são essas as informações que a gente tem para usar nas nossas análises. Para analisar esses dados, eu usei modelos de equação estrutural, ou SEMS, como eu vou chamar daqui para frente, e então eles são modelos que unem diversas variáveis em uma rede causal e permite que a gente faça inferência sobre as relações dessas variáveis entre elas. Esses modelos são representados em uma forma de um esquema que liga as variáveis com setas, onde cada seta representa uma relação hipotética. Vai ficar mais claro daqui a pouco quando eu mostrar os modelos. Então, as variáveis no mesmo modelo podem servir como preditoras em uma determinada relação e como resposta em outra. Isso permite que a gente teste efeitos indiretos, além dos efeitos diretos de uma variável sobre a outra. Então, esses modelos permitem que a gente utilize dados para realizar testes de hipóteses sobre as variáveis que estão relacionadas ao funcionamento dos ecossistemas. Uma das grandes vantagens desses modelos é que as variáveis não precisam seguir o princípio da ortogonalidade, ou seja, elas não precisam ser independentes entre si. Elas podem ter correlações e essas correlações são medidas e descontadas de maneira efetiva, permitindo que a gente meça
de maneira mais adequada o efeito de uma variável sobre a outra. Então, esses modelos testam cada hipótese, né, o seta do modelo separadamente, e também testa o modelo como um todo. Então, para construir modelos de equação estrutural, o primeiro passo que eu usei foi determinar os processos que eu gostaria de estudar. Nesse caso, a cobertura de solo por plantas espontâneas e cultivadas. Então, eu escolhi variáveis relacionadas a esses processos ou que possam explicá-los. Levei em consideração os dados já disponíveis de colegas do laboratório e realizei também uma coleta durante o período do meu mestrado. É importante ressaltar então que colaborar e utilizar dados de outras pessoas aumenta a nossa capacidade de inferência e as possibilidades de interpretação e de entendimento dos processos estudados. Mas para isso a gente precisa garantir que os dados sejam compatíveis e fazer possíveis transformações para compatibilizar esses dados. Isso permite então a gente pensar em novas possibilidades para os dados, que são possíveis e que não foram exploradas pelos autores originais. No meu caso, os meus colegas de laboratório. Então a gente começa a estabelecer relações hipotéticas e construir modelos a serem testados. É importante ressaltar aqui que para as análises que eu realizei e vou apresentar para vocês, eu usei apenas os dados da minha coleta, mas eu integrei várias variáveis diferentes no mesmo modelo. Então, para construir os meus modelos, que eu vou mostrar para vocês em seguida, eu tinha como objetivo estudar a diversidade funcional e a dinâmica das plantas espontâneas. Eu me baseei em trabalhos já realizados, em resultados já obtidos anteriormente por colegas, para estabelecer algumas das relações que eu vou apresentar nos modelos. E para começar a entender um pouco melhor essa metodologia de análise, que também é um pouco nova para mim, eu comecei com os dados, usando dados do mesmo ano de coleta, ou seja, das minhas coletas, para tentar entender como naquele momento em que eu coletei, a diversidade funcional estaria influenciando nesse processo de cobertura de solo. Eu testei diferentes estruturas de efeitos aleatórios nos modelos e diferentes modelos, e com o passar dos testes eu fui adicionando variáveis nos modelos, retirando variáveis dos modelos, refinando os modelos, tirando relações não significativas, adicionando outras relações, enfim. Então, o primeiro modelo que eu testei é um modelo em que eu tentei relacionar como as diversidades funcionais, tanto das plantas espontâneas quanto das plantas cultivadas, influencia na cobertura do solo, tanto por plantas espontâneas quanto por plantas cultivadas. Então eu tenho aqui as diversidades funcionais de espontâneas e cultivadas como as minhas variáveis preditoras, a princípio, e as coberturas de plantas espontâneas e cultivadas como variáveis resposta. Porque eu acredito que essas variáveis estão correlacionadas. Então agora a gente vai começar a adicionar no nosso modelo teórico os caminhos, ou seja, as relações que a gente gostaria de testar. O primeiro caminho que eu adicionei nesse modelo foi uma seta dizendo que a diversidade funcional de plantas cultivadas influencia a diversidade funcional de plantas espontâneas positivamente. Aqui eu vou usar as setas pretas para relações positivas. Por que eu adicionei essa seta? Porque trabalhos anteriores de colegas de laboratório apontaram essa relação e porque a diversidade funcional de plantas cultivadas, ela é de certa forma controlada no nosso delineamento experimental nos 3 tratamentos com diferentes diversidades funcionais de nitrogênio. É importante notar que a diversidade funcional que eu usei de fato no modelo, ela leva em conta outros atributos funcionais que não só o nitrogênio. Então, mas mesmo assim eu botei essa seta nesse sentido, principalmente por causa dos resultados anteriores já de colegas do laboratório.
Além disso, outras relações que eu acredito que vão existir nesse modelo é que a diversidade funcional de plantas espontâneas vai ter um efeito na cobertura das plantas espontâneas, um efeito positivo também, ou seja, eu acredito que quanto maior a diversidade funcional das plantas espontâneas, maior vai ser a cobertura de plantas espontâneas. E a mesma coisa para as plantas cultivadas. E eu tenho uma seta aqui de mão dupla, dizendo que a cobertura das plantas espontâneas e a cobertura das plantas cultivadas estão correlacionadas de maneira negativa, por isso a seta é vermelha, e eu não consigo saber quem é a causa e quem é o efeito. O que a gente tem aqui é um efeito, o que eu espero que a gente tenha aqui é um efeito de quanto maior a cobertura de plantas cultivadas, menor a de espontâneas, e vice-versa. Quanto maior a cobertura de espontâneas, menor a cobertura de plantas cultivadas, por uma questão de ocupação do espaço no sistema agroflorestal mesmo. Então, esse é um modelo teórico onde cada caixa representa uma variável, ela pode ser uma variável de resposta ou uma variável preditora, ou as duas coisas. Por exemplo, a gente tem aqui a diversidade de plantas espontâneas, que nesse modelo teórico é uma variável preditora para a cobertura de plantas espontâneas e é uma variável resposta para a diversidade funcional de plantas cultivadas. A gente tem cada seta uma relação teórica que a gente acredita que exista, e cada relação então vai ser testada através de modelos de efeitos mistos. Com esses testes a gente vai conseguir saber a significância e o tamanho de cada relação. Após fazer esses testes com esse modelo teórico, eu excluí algumas variáveis e alguns caminhos que não foram significativos. Então, eu refinei o modelo, retirando a cobertura, a diversidade funcional das plantas cultivadas. Ela não apresentou efeito significativo em nenhuma das duas relações em que ela era preditora. Então, o modelo no final ficou com a diversidade funcional de plantas espontâneas, afetando positivamente a cobertura das plantas espontâneas, e a cobertura das plantas espontâneas e das plantas cultivadas com aquela relação negativa, onde a gente não sabe quem é a resposta e quem é a causa. Aqui, os números que vocês veem são o tamanho do efeito de uma variável na outra. Tendo esse primeiro modelo teórico testado, eu tive a ideia de adicionar ao meu modelo uma nova variável. Essa variável, então, foi a cobertura morta. Junto com as abundâncias e as coberturas de solo pelas plantas medidas nos quadros, eu também fiz uma análise de cobertura morta no quadro, ou seja, quanto por cento daquele quadro estava coberto com cobertura morta, serrapilheira. Ao adicionar essa variável, então, eu acredito que as diversidades funcionais vão ter um efeito positivo sobre a cobertura morta, independente se é a diversidade funcional de espontâneas ou de cultivadas. Eu acredito que, como a cobertura morta não faz distinção entre espontâneas e cultivadas, as duas vão ter um efeito positivo na cobertura morta. E eu também adicionei caminhos alternativos das diversidades funcionais de espontâneas e de cultivadas para as coberturas do grupo oposto. Ou seja, aqui eu acredito que a diversidade funcional de plantas espontâneas vai ter um efeito negativo na cobertura de cultivadas e que a diversidade funcional das plantas cultivadas vai ter um efeito negativo na cobertura de plantas espontâneas. Então, eu realizei o teste com esse modelo e aí eu tirei as relações que não foram significativas para ajustar o modelo. O modelo final, então, ficou da seguinte maneira. A gente pode observar aqui a diversidade funcional das plantas espontâneas afetando a cobertura das plantas espontâneas, como naquele primeiro modelo que eu testei,
e a cobertura de plantas espontâneas de plantas cultivadas com a mesma relação conforme aquele primeiro modelo que eu testei. Além disso, nesse modelo, a diversidade funcional de plantas cultivadas teve um efeito direto negativo sobre a cobertura de plantas espontâneas. Então a gente pode dizer que, aumentando a diversidade funcional das nossas plantas cultivadas, a gente diminui a cobertura de plantas espontâneas. E a diversidade funcional de plantas espontâneas teve um efeito negativo na cobertura morta, que foi um pouco inesperado. Aqui a gente consegue observar os efeitos indiretos que eu tinha citado antes. Por exemplo, eu sei que a diversidade funcional de plantas espontâneas pode afetar indiretamente a cobertura de plantas cultivadas, através da cobertura de plantas espontâneas. Então, além de eu conseguir medir os efeitos diretos da diversidade funcional de plantas espontâneas, que é um aumento na cobertura de espontâneas e uma diminuição na cobertura morta, eu consigo medir esse efeito indireto, que é a diversidade funcional das plantas espontâneas diminuindo a cobertura de plantas cultivadas. Então, a gente pode ver nesse modelo então que a diversidade funcional de plantas espontâneas tem efeitos negativos em algumas variáveis importantes para o nosso sistema, considerando que ele é um sistema agrícola. A gente quer então favorecer as nossas culturas, então e manter o solo coberto, que é importante de maneira geral. Então a gente sabe aqui que aumentando a diversidade funcional das plantas espontâneas, a gente diminui a cobertura morta no solo e a gente diminui a cobertura de plantas cultivadas, aumentando a cobertura de plantas espontâneas. Então seria interessante aqui testar outras variáveis que podem ser preditoras, principalmente variáveis que a gente pode controlar no manejo e no planejamento de sistemas que possam ser preditoras da diversidade funcional das plantas espontâneas. Porque se a gente conseguir diminuir a diversidade funcional das plantas espontâneas, a gente vai ter efeitos positivos na cobertura morta e na cobertura de plantas cultivadas, que é interessante para o nosso sistema agrícola. Além disso, eu pretendo testar como essa dinâmica funciona ao longo do desenvolvimento dos SAFs. Então eu vou usar dados de coletas anteriores dos meus colegas para entender se essa dinâmica que vocês conseguem observar nesse sistema muda ao longo do tempo. De maneira geral, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, de maneira conceitual, sem muitos passos técnicos, sem códigos do R e sem um passo a passo da análise para que a gente possa pensar de maneira geral como funciona essa análise e como a gente pode usar ela para medir relações entre diferentes variáveis e que às vezes não são necessariamente óbvias, mas que podem existir nos nossos dados. Então fica o convite para quem se interessar para usar esse tipo de análise, que eu acredito que é uma análise muito legal principalmente para medir essas relações ecológicas, e fica então aberto a questões e perguntas e debate também para que a gente possa avançar ideias, para que a gente possa avançar no conhecimento, não só com essas variáveis que eu apresentei para vocês no meu trabalho, mas de maneira geral, gostaria de convidar vocês a pensar como esse tipo de análise se aplicaria, por exemplo, no trabalho de vocês, para que a gente possa gerar esse debate. Então, é isso. Obrigado por assistir até aqui e espero que a gente possa ter um bom debate aí na aula síncrona.